Bem-vindos de novo. O filme com direção de Marcos Yoshi estreia agora no dia 15 de junho nos cinemas do Brasil. Esse é um documentário muito interessante que convido vocês a assistirem. O filme conta a história da própria família do diretor, do Marcos Yoshi. É ele que cresceu afastado dos seus pais, eles que são todos descendentes de Japão. Os pais dele, Yayoko e Roberto, foram morar no Japão durante 2 anos para poder trabalhar lá e ganhar o dinheiro para ajudar os filhos que ficaram aqui com os avós no Brasil. Creio que Minas Gerais, enfim, mas devido às dificuldades, devido a todas as circunstâncias que a vida tem, essa viagem de apenas 2 anos foi se esticando em dois, quatro, enfim, se eu não me engano, 13 anos. E após esses 13 anos, seus pais retornam e ele faz esse filme como uma forma de poder se reconectar, poder conhecer seus pais, já que ele não tem já que ele não conhece tanto, não conheceu tanto, apenas por ouvir falar, por ligações, fotos, mensagens, mas não por convivência, não no dia a dia. É um filme muito interessante, é óbvio que tem toda essa diferença por a família dele ser japonesa, ele ser descendente de japoneses, mas está muito ligado a muitas histórias aqui no Brasil, como por exemplo eu posso citar o filme Que Horas Ela Volta, que é a Regina Casé, ela nordestina, veio aqui para o Sudeste, não lembro se é São Paulo ou se é Rio de Janeiro, trabalhar para poder enviar dinheiro para sua filha que ficou lá e ficou todo esse tempo afastada. E é basicamente nesse caminho, um pouco nesse caminho dessa introdução, que nós temos esse filme. E o diretor ele começa a fazer esse filme, a gravar os seus pais para poder conhecer um pouco mais sobre eles e também permitir que os pais possam conhecer um pouco mais sobre ele. É muito interessante essa reflexão que o filme traz sobre poder reconectar com o ente familiar, com o seu pai, alguém no qual de certa forma, não deveriam conviver, morar separados, mas devido a certas circunstâncias, devido a, a certas escolhas com um objetivo de melhor estilo de vida, com o objetivo de ajudar a família, tomou essa decisão e o filme navega por essa criação de conexões, de poder se reconectar e também poder explorar um pouco mais sobre essa família, formada, né, pela mãe, pelo pai e pelos três filhos. Eu acho que tem mais duas irmãs e é muito interessante, pois a gente vê muita diferença devido a essa alta distância, grande distância e também ao grande conflito cultural, mas também essa familiaridade de família, núcleo familiar, sacrifício e até mesmo decepções que acompanham nossas vidas. Uma pequena decisão de ficar fora 2 anos causou, acabou tendo um contratempo, isso acabou se estendendo por 13 anos e você imaginar viver todo esse tempo longe dos seus pais é muito tempo, é algo muito desgastante e o filme mostra a complexidade das escolhas dos pais do diretor em aceitar nessa decisão que eles tiveram com o objetivo de melhor estilo de vida, mas que tiveram esse contratempo e aceitar a frustração de não ter dado certo, de terem, vamos dizer assim, se tornar fracassados por não conseguirem aquilo que eles queriam, que é ajudar os filhos, ajudar eles, é, a, a, a questão financeira, melhor estilo de vida, abrir um negócio, que inclusive aqui mesmo no Brasil é muito interessante, pois
A viagem para o Brasil acabou resultando nesse objetivo de poder juntar uma grana para poder depois ver um estilo de vida melhor com os filhos aqui no Brasil, e depois quando retornam ficam aqui no Brasil, abrem um negócio. Eles não queriam trabalhar com no ramo alimentício, já que no Japão eles trabalhavam no ramo alimentício, mas aqui eles queriam ficar longe, só que não deu certo, foram para o ramo alimentício, viraram sócios de uma pessoa, mas acabou não dando certo essa sociedade. E o que fazer agora? Tentar procurar um emprego, mas não dá certo. Trabalhar como Uber, mas também não dá certo. Lá não deu certo, aqui não deu certo. Só que lá tem trabalho, aqui não tem trabalho. E o que fazer? Ficar longe dos filhos? Ou ser sustentado pelos filhos? Ou conseguir um trabalho mais longe, distante? Enfim, o filme ele acaba trazendo toda essa complexidade de escolhas, de frustrações, de desânimos, de alegrias sobre várias fases da vida. E o filme, tudo isso a gente acompanha com o diretor filmando os seus pais. Eu não lembro quanto tempo durou as filmagens, mas também resgatando alguns vídeos, algumas fotos do passado, aqueles vídeos caseiros é, da família, e montando tudo isso em um filme muito intimista, um filme muito sincero sobre família, sobre família. Dá para é muito interessante que dá para se conectar, seja em um ponto, seja em outro ponto. Inclusive dá muitos questionamentos, dá muita intriga sobre a escolha de filmar a sua família, mostrar todos os problemas familiares, pois as pessoas, nós, não queremos mostrar nossa fragilidade, não queremos mostrar nossa vulnerabilidade, nós queremos mostrar pelo menos natural ou que nós estamos fortes, mas que o diretor teve toda essa coragem, os pais dele tiveram toda essa coragem de poder mostrar a vida deles nua e crua, por mais que não seja uma vida tão satisfatória. Mas são coisas da vida, não dá para fantasiar a vida como se fosse um filme, uma comédia, ou uma comédia romântica, aquele tipo de filme lindo, maravilhoso, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de arrependimento, como se tudo fosse belo, maravilhoso, como se tudo desse certo, a beleza em tudo dando certo, mas o filme ele acaba subvertendo a beleza quando também tudo dá errado. De certa forma, ele acaba subvertendo isso, pois é a beleza da vida. Não é exatamente belo, não é gostoso, mas é aceitar as decepções, aceitar a mágoa, respeitar o momento de cada um, respeitar a frustração, aceitar o arrependimento, aceitar quando você tomou escolhas ruins, ou quando tudo te leva a tomar decisões ruins, ou quando você espera que algo dá certo, mas não tem como dar certo. E é muito interessante, pois a gente vê aqui uma família e dois países. No Japão, eles trabalham 12 horas. E o mais absurdo é que os pais dele trabalhando com 50, 60 anos, tendo que voltar para o Japão para trabalhar 12 horas novamente, pois lá aceita a faixa de idade deles, sendo que aqui no Brasil não aceita ou tem maior dificuldade. Então, o abismo cultural é o mesmo. Há um abismo cultural entre o Japão e o Brasil, diferença enorme e custo de vida, cultura, enfim, tudo é diferente, mas cada lugar tem a sua dificuldade, cada lugar tem os seus desafios, os seus problemas, e acaba sendo que nenhum lugar é melhor. Aqui a gente pensa, né, poder morar lá fora deve ser maravilhoso, deve ser incrível, mas talvez não seja.
talvez não seja, talvez o seu lugar, o lugar onde você está é o lugar mais adequado, é o lugar mais interessante, junto com aqueles nos quais você vive, nos quais estão ao seu lado. E é isso que o filme ele acaba trazendo para a vida desses seus personagens. O diretor Marcos Yoshi buscando conhecer mais um pouco mais sobre seus pais, mas, e também se abrir, permitir que eles o vejam, o conheçam um pouco mais, e acaba se transformando em um filme sobre conhecer, é um filme sobre rever as frustrações, rever as angústias, os arrependimentos, os desânimos e tudo que não dá certo e aceitar isso porque faz parte da vida. E, então o filme ele faz um pouco disso, de subverter um pouco a a felicidade da vida, que há frustrações, há arrependimento, há tristeza na vida também, e isso faz parte da vida, isso faz parte da beleza da vida. Acho que é isso. É um filme bem interessante, é um filme que você consegue abrir, eh, consegue se conectar, seja de uma forma ou de outra, se surpreender pelos acontecimentos, pelas escolhas da família, pela forma como as coisas acontecem e como eles têm que lidar com essa circunstância, seja querendo ou não, e enfim. E é interessante que um ponto. O filme ele acaba se concentrando bastante no pai, no Roberto, que inclusive teve doença, talvez seja por isso que também acabou se estendendo um pouco mais a estadia deles no Japão, e aqui a gente vê, e aqui a gente vê também meio que a doença retornando, enfim. E aí, mas tem uns pontos bem interessantes sobre a mãe, pois apenas o pai que iria para o Japão e a mãe ficaria aqui. E ao romper esse laço, ao ter essa separação, os pais também iriam se separar, pois cada um no país não ia dar certo, cada um ia se relacionar com outras pessoas. Mas, dado isso, a mãe percebeu que o filho é filho sem os pais, né? O filho é filho sem os pais, mas uma esposa não dá para viver ali sem o seu marido, e o marido não dá para viver sem a esposa, e ela se sacrifica para ficar longe dos filhos para poder viajar junto com o marido. Então, ela assume e se une ao marido nessa. Por mais que seja doloroso viver, uma mãe ficar longe dos seus filhos. Enfim, é um filme interessante, um filme encantador, é um filme é, que dá para se conectar, seja um ponto, seja o outro. Eu recomendo, assistam, vale muito a pena. Bem-vindos de novo, o documentário de Marcos Yoshi, que estreia agora no dia 15 de junho nos cinemas do Brasil. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, e também acessem o blog wrfilmes.com.br, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau!